Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o gerúndio e principalmente o uso do gerúndio na redação, tá? A gente já sabe que existem algumas piadas que o pessoal faz, principalmente por ser uma coisa que se repete muito em telemarketing, em serviços telefônicos, que é o uso do gerúndio de maneira errada, que seria o vou estar passando, vou estar enviando, vocês vão estar assistindo, porque a ideia é que o gerúndio ele existe para que a gente demonstre uma situação que ainda não foi finalizada. Mas, em norma padrão, não é certo, né? Não é legal usar o gerúndio dessa maneira. Só que eu sei que muitas pessoas, inclusive alunos meus, já usaram o gerúndio que não dessa maneira na redação, e isso pelo Enem, principalmente pelo Enem, é considerado um desvio, né, da primeira competência. A primeira competência é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, o que isso significa em relação ao gerúndio? Se eu não considero, se o gerúndio não é considerado parte da escrita formal, se ele é simplesmente um desvio aceito na fala, na hora que eu escrever um gerúndio, apesar de eu estar muito acostumada com ele não vai ser considerado como um acerto de formalidade. Ah, mas Carol, por quê? Então é errado? Não posso nunca mais escrever no gerúndio? Não é assim. A gente tem que entender que a gente está falando de um texto dissertativo, que ele tem uma estrutura muito específica, que é a estrutura pedida pelo Enem, certo? Eu não estou falando do uso de gerúndios em outras situações, por exemplo, num conto, num texto narrativo, num romance. Ah, é porque eu li gerúndio já no Harry Potter, tá errado? Não, a gente está falando de um tipo de texto específico. Aí, na verdade, depois de explicar para vocês por que não pode o gerúndio, eu queria falar de uma maneira mais prática como que a gente pode evitar esse uso na dissertação. Por exemplo, se você usar a seguinte frase: a população não possui os recursos financeiros necessários, fazendo com que muitas pessoas não tenham acesso ao cinema. Em vez de você colocar fazendo, você pode trocar o fazendo por o que faz. Mas você pode usar qualquer outro conectivo, de repente um conectivo de consequência. Se você não viu o vídeo de conectivos ainda, tá no canal, para que você substitua o fazendo nesse momento. Você também pode trocar o gerúndio pelo particípio. Para quem não sabe, o particípio é aquele que o verbo termina ado, edo ou ido. Em vez de as autoridades vêm pesquisando, pode ser as autoridades têm pesquisado. Se na tua proposta de intervenção você colocou de repente a frase resolvendo esses problemas é possível solucionar esta questão, você pode trocar isso por ao resolver esses problemas ou quando esses problemas forem resolvidos. Uma outra dica que eu queria colocar também nesse vídeo para ser rapidinha é quando você usa alguma inadequação de vocabulário. O que isso significa? Você acaba usando uma palavra e não era bem a palavra que você gostaria de usar. Você colocou aquela palavra lá porque você não conseguiu lembrar da palavra na hora. Isso se manifesta de duas maneiras na sua redação. Primeiro, quando você usa aspas, não quer dizer que toda vez que você usou as aspas, você não lembrava da palavra. Por exemplo, eu já peguei a redação de uma aluna e ela quis dizer que as enchentes geravam caos urbano e ela colocou as enchentes geravam uma bagunça, a bagunça entre aspas, urbana. Então, eu sei que bagunça não era bem a palavra que ela queria, mas isso não vai me impedir de tirar ponto dela na hora da dissertação. Então, se eu quero evitar perder ponto, não adianta colocar as aspas não vão perdoar a minha inadequação vocabular. Outra palavra também que vocês gostam de usar muito e não é muito legal é a palavra algo, porque toda vez que você usa o algo é porque você queria dizer outra coisa. Então, por exemplo, as enchentes são algo muito comum. Algo, o que eu preciso do algo? As enchentes são acontecimentos muito comuns. As enchentes são situações muito comuns, são problemas muito comuns. Então você não precisa do algo para nada. Toda vez que você for usar o algo para alguma coisa, pare e pense. Eu não consigo trocar esse algo por outra palavra que diga de maneira mais específica para o meu leitor o que eu estou querendo dizer. E aí a gente evita três coisas que são muito importantes de evitar. Então, aspas como pedido de desculpas por não ter lembrado a palavra. O algo, substituindo palavras que não precisam ser substituídas. E o gerúndio, que traz aí um vício de linguagem para sua dissertação e pode fazer perder pontos.
Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. O meu curso, vou falar de novo, ele tá disponível, tá gratuito, é um curso de redação pro Enem, o link tá na minha bio. Você pode se inscrever e os 10 primeiros alunos que terminarem o curso, me mandarem o print do final do curso, eu vou enviar uma proposta, vocês vão escrever uma redação e eu vou corrigir todas essas redações para vocês sem custo. Um beijo, tchau, tchau e boa quarentena para vocês.